Apoio House On Home Store. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O feriadão de finados, que para a parte do funcionalismo público já começou na sexta-feira, chegou ao fim com uma queda significativa no número de vítimas fatais em relação ao ano passado em acidentes nas estradas. As informações são do Departamento Estadual de Trânsito. Milhares de pessoas deixaram a capital rumo ao interior. Muitas retornaram somente hoje pela manhã. O feriadão foi para ficar com a família. Eu vi os meus amigos, que eu não vejo durante a semana. Eu almocei com a minha irmã também. Coisas em família só. E com um namorado. Tá bem legal, a gente saiu pra jantar, foi bacana. Na volta para casa, o que fica é o saudosismo de dias muito bem aproveitados. Tava bem bom, deu pra descansar bastante. Só até às 8h30 desta terça-feira, 7.500 pessoas desembarcaram na rodoviária da capital. A maioria vinda de cidades do interior, como Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas. A expectativa é que até o fim do dia, cerca de 18 mil passageiros retornem a Porto Alegre pelo terminal. Já na BR-116, o movimento de volta era considerado baixo, segundo a Conserpa, empresa que administra a rodovia. Por volta das 9 horas da manhã, o trecho próximo à sede da Polícia Rodoviária Federal registrava 17 veículos por minuto. O Detran divulgou há pouco os números da Operação Viagem Segura de Finados, que iniciou às 0 hora da sexta-feira e se estendeu até a meia-noite de ontem. Tem que compararmos ao número que verificamos no ano passado, diminuímos o número de acidentes, diminuiu consideravelmente o número de mortes por esses acidentes fatais, reduzindo de 20 mortes para 11 até o presente momento. Extremamente significativo, queremos o zero. Vamos perseguir nessa grande parceria que temos com órgãos de fiscalização. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa rejeitou o relatório do deputado estadual Ciro Simone, que recomendava a suspensão do parlamentar Diógenes Bacejo. A proposta foi derrotada por 10 votos a 2. Somente integrantes da bancada do PDT a apoiaram. Bacejo foi acusado de recolher parte dos salários dos servidores do gabinete, de contratar uma funcionária fantasma e alterar odômetros dos veículos para receber mais do que deveria pela gasolina utilizada. O deputado se defendeu, alegando que o ex-assessor exonerado que o denunciou é que estaria envolvido em um esquema de fraudes. Tanto o Neuromar Gato quanto o parlamentar estão com os bens bloqueados pela Justiça por uma ação do Ministério Público. Como a suspensão foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça, o texto que recomendava a medida será encaminhado para a mesa diretora do Parlamento Gaúcho, que decidirá o que fazer. O governo faz hoje mais uma tentativa de votar o projeto que diminui o valor pago para quem tem ações ganhas contra o Estado. Em reunião de líderes agora há pouco, os deputados decidiram colocar na pauta da votação a proposta de mudança no valor das RPVs. Nas outras vezes, não houve quórum para a votação em plenário. A votação já foi adiada 4 vezes. O projeto tranca a pauta da Assembleia desde o dia 8 de outubro. A proposta de autoria do Executivo reduz de 40 para 7 salários mínimos o pagamento das RPVs, requisições de pequeno valor. Com isso, o valor máximo pago ao cidadão que ganhou ações contra o Estado na Justiça seria de R$ 5.516. Hoje, o teto passa de R$ 31.500. O governo do Estado justifica que a redução ajudaria a diminuir o saldo negativo das contas, já que o pagamento anual de RPVs cairia de 850 milhões para 250 milhões de reais. Já a OAB afirma que a proposta é inconstitucional e que os cidadãos credores seriam prejudicados. 2 bancadas já apresentaram emendas ao projeto, o Partido Progressista e o PDT. Angélica Coronel para o Canal Aberto. A terça-feira será mais um dia de bastante nebulosidade, com chance de chuva fraca na maioria das regiões. Essa é a previsão para Porto Alegre. A máxima atinge os 25 graus.
O céu fica nublado na maior parte do dia em Novo Hamburgo. Há possibilidade de chuvas isoladas. Assim como em Tramandaí, no litoral norte. Faz 23 graus. A cada novo dia de chuva, produtores gaúchos recalculam as perdas nas lavouras de trigo atingidas pelo excesso de umidade. A situação, que já preocupava devido a uma forte geada em setembro, foi agravada com as precipitações acima da média no mês de outubro. Em Juí, na região noroeste, os produtores estão calculando os prejuízos. Acompanhe na reportagem da TV Juí. Segundo dados da Emater, a semana registrou avanço na colheita do trigo, ainda que tenham ocorrido interrupções devido ao clima. O percentual atinge 20% do total plantado, tendo ainda 42% maduros e prontos para a colheita. À medida que as lavouras são colhidas, apresentam baixa produtividade e a qualidade do grão deixa muito a desejar, pois o pH não atinge o patamar necessário para ser classificado como trigo. Em muitos casos, os agricultores estão entregando o triguilho. Quanto às produtividades, oscilam entre 1.800 quilos por hectare e 2.000 quilos por hectare. Na região norte do estado, muitos produtores irão perder 60% da área plantada. Durante o ciclo da cultura de trigo, nós tivemos um volume de chuvas de 1.200 milímetros. Então, desde a implantação, nós tivemos muitas perdas de nutrientes no solo, né? E isso culminou agora, então, na hora da colheita, que a planta não tinha condições de fazer um grão de boa qualidade. E ao longo desse período nós tivemos mais 2 eventos, que foi o granizo, num determinado momento, e também 2 dias com geada. E essa geada, então, pegou plantas que estavam na fase reprodutiva e acarretou, então, todas essas perdas que nós estamos sentindo agora. E não é somente o volume a ser colhido que deverá ser reduzido, mas a qualidade do grão. Se não tiver qualidade mínima, o trigo não é aproveitado para moagem, podendo ser destinado apenas para a ração animal. Dessa forma, o preço cai quase pela metade. O agricultor Cídio está preocupado com a situação. Bom, tudo prejudicou um pouco, né? Mas o mais foi a chuvarada. A chuvarada já tinha dado uma castigada e agora essa última chuva baixou muito o pH, tipo 78 foi para 72. Então foi cruel. Em algumas lavouras, a saca de trigo, que seria de R$ 32,00, será vendida a R$ 18,00. Hoje, com o que o agricultor está colhendo, em média, ele está tendo aí um prejuízo na ordem de R$ 1.000, R$ 1.100 em cima do capital que ele investiu, seja ele oriundo do banco ou dos recursos próprios. Nas regiões em que o trigo foi plantado mais cedo, os aspectos da lavoura é satisfatório, com boa recuperação nas áreas atingidas pelas geadas de setembro. Durante os dias de Feira do Livro de Porto Alegre, quem quiser passear no barco Cisne Branco poderá promover a solidariedade. A campanha SOS Ilhas busca mobilizar a população para participar no auxílio aos moradores das ilhas do Guaíba, atingidos pelas chuvas e a cheia nas últimas semanas. Navegar pelo Guaíba, ter outro ponto de vista da cidade e ainda conhecer as margens das ilhas do estuário. Pois além do turismo, o tradicional passeio no barco Cisne Branco em Porto Alegre agora promove a solidariedade. Durante a Feira do Livro, no horário das 9 da manhã, o ingresso fica liberado para os passageiros que trouxerem doações para os moradores das ilhas afetados pelas cheias do Guaíba nos últimos dias. E a gente quis aproveitar uma demanda maior existente neste entorno aqui da Feira do Livro, do Cais Mauá, para poder mobilizar essas pessoas para virem para cá, né? No final de semana já começaram as primeiras doações. A Defesa Civil, parceira da iniciativa, informa que as famílias precisam principalmente de produtos de limpeza, toalhas, cobertores, travesseiros e até eletrodomésticos. Estes 3 militares estão trabalhando na Biblioteca do Exército Brasileiro na Feira do Livro. No dia de folga hoje, trouxeram doações para fazer o passeio e conhecer Porto Alegre e ainda incentivar a responsabilidade social. O Exército sempre se preocupou com essa parte aí e a gente em particular também acha importante, né? Porque se todo mundo fizer um pouquinho, né? Ajuda muito
o pessoal mais carente. O comércio começou a se preparar para o final de ano. As decorações de Natal já chamam a atenção dos consumidores. Mesmo assim, a expectativa é que neste ano as vendas fiquem abaixo do esperado. Reportagem da TV Cultura do Vale, parceira da TVE na região de Montenegro. O fim do ano está chegando e o espírito do Natal já está no ar. Os estabelecimentos comerciais já estão decorados e aguardando os clientes. Algumas lojas contratam funcionários temporariamente e até mesmo aumentam os estoques. Mas neste ano, tudo está acontecendo de forma reduzida. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Montenegro, o fim do ano deve ter queda nas vendas. Como todos os anos é sabido, começa a empregos temporários, investimentos, tudo isso vai acontecer, claro, tem que acontecer. Mas como a tendência do mercado está meio parada, o pessoal meio com receio, então não vai ser aquilo que foi ano passado. Mas vai ter, um pouco menos, mas vai ter, sempre vai ter que ter, porque o país não parou, né? Mesmo com crise, não parou o país ainda. Uma pesquisa realizada pela Associação Mineira de Supermercados afirma que as compras de Natal em 2015 devem baixar em comparação a 2014. O estudo ainda mostra que 43% dos entrevistados vão ter mais cautela na hora de fazer as compras. Nesta loja em Montenegro, as promoções podem ser a solução para épocas em que há menos volume de vendas. Como o pessoal fala muito em crise, né? Está sendo muito comentado. E então a gente acredita, sim, que vai dar uma certa redução, né? Que nem os presentes vão ser mais os presentinhos básicos mesmos, né? Mas a gente acredita que, batendo o espírito natalino, que realmente a coisa comece a fluir lá por metade de novembro, até final de novembro, que a coisa comece a fluir, é o que a gente espera, né? Já tem procura, mas a gente espera que seja ainda melhor. Termina na sexta-feira o prazo para quem tem empregado doméstico cadastrar o funcionário no e-social sem juros ou multa. O Simples Doméstico unifica vários tributos trabalhistas e fiscais junto à Receita Federal. Através do cadastro vai ser possível gerar, por exemplo, folha de pagamento, controle de ponto de horas extras, benefícios que já existem para outras categorias de trabalhadores seletistas. Mas como o site do cadastro está com dificuldades de acesso, a Receita Federal alerta que o empregador deve regularizar a situação quanto antes. O empregador pode registrar no portal e-social o trabalhador doméstico que foi admitido até setembro deste ano. O cadastro é obrigatório. O sistema unifica o pagamento de todas as contribuições e encargos do trabalhador. Ele consolida diversas obrigações que o empregador deveria fazer, dispersas por várias declarações, em um único ambiente, um portal, em que ele vai poder também trabalhar essa informação online, né? Inserir essa informação online e gerar todos os documentos necessários ao cumprimento das suas obrigações perante esse empregado. O trabalhador admitido a partir de outubro também precisa ser cadastrado no sistema, mas o registro pode ser feito um dia antes do início das suas atividades. Muitas pessoas passam anos em um trabalho que não lhes traz nenhuma satisfação. O que isso pode causar ao trabalhador? Esse é o assunto que vamos discutir agora com a psicóloga e consultora de carreira Simone Missel. Boa tarde, tudo bom, Simone? Boa tarde, Lívia, tudo bem? Por que tantas pessoas, então, ficam anos num trabalho que não lhes dá nenhuma satisfação? Boa tarde. Tudo bem. É um prazer estar aqui contigo. E realmente acontece, é muito frequente as pessoas ficarem no trabalho por muito tempo insatisfeitas. Mas, na verdade, isso é muito mais uma questão do ser humano, né? Nós, seres humanos, precisamos de previsibilidade e consistência. Então, uma mudança de trabalho, ela é muito incerta. O profissional não sabe se ele vai ter sucesso ou não. Então, as pessoas realmente adiam muito em função da incerteza. A minha sugestão é que seja muito bem planejada uma mudança de trabalho para que aumente as chances de dar certo, mesmo que isso nunca vai poder ter absoluta certeza, né? Só testando realmente para que as pessoas possam saber, vou ter sucesso nessa mudança ou não.
mas nós preferimos estabilidade, previsibilidade, né? Isso dá mais segurança para as pessoas. Uma pessoa que está insatisfeita com o seu trabalho, ela pode ser um bom funcionário, uma boa funcionária? Depende, mas sim, a resposta é sim. As pessoas, quando elas se comprometem com um trabalho, com uma empresa, e elas têm um excelente nível de maturidade, a tendência é que enquanto ela estiver naquela empresa, ela realmente vai fazer o melhor trabalho e continuar com o mesmo comprometimento. Mas, eventualmente, as pessoas têm uma certa dificuldade de manter essas decisões, mesmo que estejam insatisfeitas. Mas o ideal é que, na medida que a pessoa se compromete, ela mantenha realmente o mesmo nível de trabalho. Quais são as maiores causas de insatisfação no trabalho? Bem, hoje nós temos causas diferentes em função dos jovens, né, que são diferentes daqueles profissionais de mais idade. Mas hoje os jovens buscam no trabalho, antes de mais nada, as pesquisas mostram que são oportunidades de crescimento. Ou seja, empresas que oferecem chances de se desenvolver. Outra causa excelente, assim, muito frequente de insatisfação no trabalho é quando as pessoas têm algum problema de relacionamento, dificuldade com o gestor, dificuldade com a equipe. Os jovens hoje querem um clima de trabalho muito tranquilo, onde as pessoas se relacionem bem. Eu tenho visto jovens pedir demissão em função de climas de trabalho pesados, tensos, excessos de realmente cobranças, críticas. E o ponto-chave hoje, antes ainda do salário, é o feedback, né? Os jovens querem o feedback e já na entrevista de seleção perguntam, olha, essa empresa vai me dar feedback sistemático? Porque o feedback vai dar a chance de desenvolvimento. E logo em seguida, normalmente em terceiro, quarto lugar, as pesquisas trazem o salário como insatisfação também. Quais são os primeiros sinais de que há insatisfação no trabalho? Absenteísmo, ou seja, as pessoas começam a faltar ao trabalho. Logo em seguida, a gente tem muito o turnover, né, que é quando as pessoas saem do trabalho. Então, se um gestor tem na sua equipe muitas pessoas pedindo demissão, esse gestor precisa refletir sobre a sua gestão. Talvez a sua gestão tenha algum problema que está levando insatisfação para a sua equipe. E, basicamente, a produtividade começa a cair, as pessoas começam a realmente se desmotivar e ter uma produtividade menor. Um gestor que tenha esses 3 indicadores, turnover, absenteísmo e baixa produtividade, realmente ele precisa reavaliar, inclusive, o seu estilo de gestão. Então, tá bom. Então, a recomendação é que a pessoa pense bem, planeje antes de mudar simplesmente de trabalho. Exato. Até porque hoje o mercado está bastante restrito, mas também ele é imprevisível, né? Tem pessoas que conseguem um emprego novo em poucos meses e eu já tenho falado com pessoas que ficam, às vezes, mais de um ano sem se recolocar. Então, o planejamento é fundamental, conversar com mentores, né? Pessoas mais velhas, mais experientes, com um coach que possa orientar também ajuda bastante. Tá certo, então. Psicóloga e consultora de carreira, Simone Micel, muito obrigada pela presença aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Obrigada, Lívia. Boa tarde. A Serra Gaúcha tem tempo instável nesta terça-feira. As temperaturas em Caxias do Sul não sobem tanto, faz 23 graus. Na região norte também há chance de chuva. A máxima chega aos 25 em Passo Fundo. Muitas nuvens e pancadas em pontos isolados no noroeste. Máxima de 26 em Ijuí. Daqui a pouco, 70% da poluição do ar em Porto Alegre é provocada pelos automóveis. E em instantes, de Caxias do Sul, a realidade retratada por quem vive ou viveu o dia a dia dentro dos hospitais. Na região central tem uma terça-feira de muitas nuvens e chuvas em pontos isolados.
A máxima chega aos 25 graus. Possibilidade de pancadas também em Santa Maria, faz 26 graus. Máxima de 26 e chance de chuva rápida em Cachoeira do Sul. Um estudo sobre o efeito estufa foi apresentado nesta quinta-feira em Porto Alegre. A pesquisa realizada entre maio e julho deste ano mostra as consequências do alto número de veículos para o meio ambiente. Quem circula pelo centro de Porto Alegre não aprova a qualidade do ar que respira. De péssima qualidade. Por quê? Acho que por conta do excesso de veículos, muita poluição. Devido à grande aglomeração de veículos e pessoas, o trecho entre as avenidas Borges de Medeiros e a Salgado Filho serviu de amostra para um estudo sobre a emissão de gases do efeito estufa. A pesquisa apontou que 70% desses poluentes são produzidos por carros individuais. O resultado coloca a cidade em estado de alerta. Porto Alegre entra efetivamente no mapa, né, das cidades que hoje está na agenda global, preocupada com essas questões que são questões de saúde pública, né? Não é possível viver em cidades mais do jeito que estamos vivendo. O inventário foi feito a partir de 400 entrevistas. De cada 10 pessoas entrevistadas, 7 dizem ir ao centro de ônibus. Este advogado usa carro particular, mas diz que está consciente da situação. De carro próprio. Tem essa noção assim que o teu carro ajuda a poluir, embora seja uma coisa necessária? Tenho essa noção, né? Eu acho que o que é ideal é o carro também estar sempre em dia, né? Regulado. Além desse estudo encomendado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a qualidade do ar da cidade é verificada constantemente pelo órgão. Em Porto Alegre, existem 3 estações de monitoramento do ar. Uma no bairro Azenha, outra no Humaitá e esta aqui no centro, entre as avenidas Borges e Salgado Filho. Até o momento, eles vêm se mantendo dentro da normalidade, né? E tendo esse histórico ao longo dos anos, a gente pode minimizar os problemas causados pelas emissões atmosféricas, buscando sempre melhorias nos licenciamentos, até mesmo em programas e projetos que a Prefeitura vem a desenvolver na área de transporte público. O boletim diário das condições do ar pode ser conferido pela internet. Para o próximo ano, a tarifa de energia elétrica deve ter um aumento médio de 10%, conforme projeções de mercado. Reajustes de tarifas e a diminuição na capacidade de geração por usinas hidrelétricas são fatores que contribuem para que investimentos em fontes alternativas ganhem força. Isso pode ser visto em projetos de incentivo à produção de energia fotovoltaica, gerada a partir da luz do sol, que estão em desenvolvimento aqui no estado. Informações na reportagem da TV Cachoeira. Um estudo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas tentou prever o que aconteceria no país com 4 graus de aquecimento. E o resultado? O Brasil poderia perder 1/4 de seu potencial de geração de energia hídrica. Secas e apagões seriam constantes. E a solução para este problema pode vir do céu. Mas não é nenhum milagre, é que a luz solar pode ser uma excelente fonte de energia elétrica. Por isso, a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz. O sistema fotovoltaico funciona assim. A energia solar é captada através de placas compostas por células de silício. Daí vai para um equipamento chamado inversor. Ele é responsável por deixar essa energia com as características da rede elétrica. E o que não for consumido no local pode ser devolvido para a rede. Que a pessoa, nos momentos em que está produzindo, ela empresta energia para a rede, como um empréstimo não financeiro, né? E nos momentos que não está produzindo, ela pode recuperar essa energia. Então, a pessoa, teoricamente, né, pagaria apenas a diferença entre o seu consumo e a sua produção. Vamos simular como funcionaria isso numa casa que consome 450 kWh por mês. O custo de instalação é de aproximadamente R$ 14.500.
A fatura mensal dessa família cairia de R$ 220 para R$ 90, com as regras que estão em vigor hoje no país. Nesse caso, o tempo de retorno do investimento seria de 9 anos, mas o sistema cotado tem vida útil de 25, ou seja, por 15 anos a família teria lucro. E é exatamente nisso que está mirando esta Universidade de Lajeado, no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul. Cerca de 1.000 placas foram instaladas no Parque Tecnológico no começo do ano, com potencial para gerar 25 megawatts-hora por mês, cerca de 5% do total que consome a instituição. O que é necessário na nossa visão é mudar um pouco a visão dos investidores brasileiros dessa visão imediatista de retorno sobre um determinado investimento, né? Nós achamos que 6 anos para uma vida útil de 40 é um belo período de retorno. A gente tem que ter essa visão um pouco mais alongada do que uma visão imediatista de um retorno a tão curto prazo. E o desafio do Brasil na chamada energia distribuída, gerada em residências e empresas, é gigantesco. Falta provavelmente incentivo governamental de forma mais clara em termos de investimentos, empréstimos e assim por diante, né? E falta também, talvez, uma discussão tributária. Nós precisamos criar fábricas de painéis fotovoltaicos no Brasil, porque isso estando no Brasil, o custo de produção baixa sensivelmente, além de poder ter acesso a linhas de financiamento como o Finame, que é uma linha específica do BNDES. E de olho nesse novo mercado de placas está a empresa Intelling, sediada no Parque Tecnológico da Univates, em Lajeado, e pretende investir R$60 milhões numa fábrica em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e iniciar a produção já em 2016. Vislumbramos um mercado interno local, esse estado, mas sem deixar de lado outros estados no território do Brasil e também nessa situação do epicentro do Mercosul, poder atender mercados importantes como a Argentina e também os países do norte de Sudamérica. Nesta semana, o Canal Aberto exibe uma série de reportagens que mostra a realidade de profissionais que trabalham na área da saúde. A série, produzida pela TV Caxias, parceira da TVE na Serra, retrata as situações de quem vive ou viveu diariamente as rotinas de trabalho de hospitais. No primeiro episódio, o que mudou ao longo dos anos no ensino desses profissionais. O que nós fazíamos? Eu vou te dar um exemplo. Para a gente fazer uma aplicação de um injetável, uma injeção. Primeiro, nós aplicávamos uma laranja. Então, a gente preparava a medicação na seringa e fazia um joguinho que tu faz no braço na laranja, né? Ou num pano, que a gente fizesse uma bola de pano, um músculo mais duro, né? Um músculo mais rígido. A gente fazia esse exercício e aprendia na laranja ou no pano. Este é o relato da profissional que começou na área da saúde como atendente de enfermagem, como a grande maioria dos profissionais naquela época. A nomenclatura foi extinta com o passar dos anos. Eu trabalhava num hospital grande aqui em Caxias, nós tínhamos 2 enfermeiras em todo o hospital. Tinha a chefe de enfermagem e uma supervisora. E o resto eram atendentes que tomavam conta dos setores, tomavam conta de UTI. Claro, uma UTI bem mais precária, não era uma UTI como hoje, né? Hoje em dia, as salas de aula para técnicos de enfermagem ou enfermeiros são bem mais equipadas, com manequins, macas, estetoscópios e tudo de mais tecnológico. Quem mais percebe essas mudanças é quem estudou na década de 90 e leciona atualmente. E desde essa época em que tu entrou no ensino, que tu começou a estudar, na verdade, né? O que tu percebe de diferente que naquela época tu como estudante e agora na parte do ensino para os teus alunos? Bem, inicialmente quando eu iniciei nos anos 90,
o currículo era totalmente diferente. Ele era mais voltado para a questão hospitalar, curativa, hospitalocêntrica. E em 2001 o currículo foi modificado segundo as diretrizes curriculares e depois de 2001 ele foi voltado para a questão da prevenção, da reabilitação do paciente e todas as questões da saúde pública. E que fosse formado um enfermeiro generalista. Cursando o último semestre da Faculdade de Enfermagem, Viviane se sente privilegiada. Ela é daquelas profissionais apaixonadas pelo trabalho e sabe que sairá do curso melhor preparada. Afinal, conta com tecnologias que não existiam no passado. Que a gente vai poder se formar um pouco mais seguros, podendo ter a possibilidade de poder colocar em prática a teoria de acordo com os nossos estágios e como eles nos possibilitam. Muitas vezes a chance de poder partir para o campo de estágio, ter contato com o paciente e realizar determinadas técnicas nos pacientes com o consentimento deles, que antes isso não era viável, está formando sim profissionais com muito mais gabarito, que antes não era possível. Mas, independente do ano, da faculdade ou curso, uma coisa todas elas têm em comum: o grande amor pela profissão escolhida. Não tem nada melhor, nada mais lindo do que tu ajudar uma pessoa e tu conseguir ajudar e fazer com que as pessoas saiam de uma situação difícil. Talvez quando dissesse assim, não tem mais o que fazer. A pessoa não tem mais o que fazer, não tem volta. E quando essa pessoa voltava, gente, era a maior alegria do mundo, não tinha nada. Não tem dinheiro que pague essa felicidade, sabe? Não tem. Carnes processadas podem causar câncer coloretal. Esse foi o resultado do novo relatório da Organização Mundial da Saúde. Segundo o documento, 50 gramas de carne, como bacon, salsicha, presunto, podem levar à doença. A gente vai falar sobre esse assunto com Carlos Verutsky, médico e nutrólogo. Bom dia, doutor. Bom dia. Como é que o senhor avalia essa informação feita e fornecida e divulgada pela OMS? Como um alerta. Um alerta que nós já sabemos desde 2002, que existia uma associação com determinados tipos de alimento com risco de câncer. Mas não deve ser considerado um alarde. O que eu quero dizer é que existe a nutrogenômica, ou seja, cada indivíduo reage diferentemente aos ingredientes dos alimentos. Pode ser um vegetariano que não come carne, ele pode ter problema de câncer coloretal. Quer dizer, depende da genética. Agora, o que se sabe é que existe uma associação muito forte com determinados tipos de alimentos. Só que o alimento, ele tem vários ingredientes. Então, isolar um ingrediente do alimento, por exemplo, nitrosamina, e dizer que tem risco de câncer, isolado é uma coisa, dentro do alimento é outra. O que eu quero dizer é que, embora exista uma associação forte, não é para que se deixe de comer o nosso churrasco de fim de semana. Isso em relação à carne vermelha, né? Exatamente. A carne vermelha, ela está no ápice da pirâmide mediterrânea, para consumo mais eventual. O que quer dizer isso? Uma vez por semana. Então, o churrasco uma vez por semana não tem problema nenhum. Existe uma quantidade, dá para se consumir durante a semana, durante o dia? Existe esse consumo que é aconselhado? Existe preconizado em torno de 100 gramas, 150 gramas, porque 15% de proteína é o indicado de uma dieta de 2.000 calorias, por exemplo. Né? O importante é que podemos comer o nosso farroupilha lá com mortadela, podemos comer o nosso cachorro-quente, claro, não abusar. Isso é principalmente se nós consumimos 20 a 30 gramas de fibra alimentar por dia, através do consumo de 400 a 600 gramas de hortaliças, verduras e frutas. E mais ainda, associando ao não sedentarismo. Então, isso é muito importante, quer dizer, atividade física regular com estes outros cuidados é uma prevenção importante em termos de estilo de vida. E sobre esse alerta, sobre essa questão, a gente estava falando sobre a carne processada mais especificamente, o que a carne processada tem que deixou em alerta essa questão da OMS? Porque a carne processada, ela tem também aditivos químicos.
Embora exista regulamentação da carne processada, por exemplo, produto carne, pelo Ministério da Agricultura tem regulamentação para salsicha, mortadela, né? A carne enlatada não é do nosso meio, mas é consumido há muitas décadas na Europa e Estados Unidos. Então, esses aditivos químicos e a forma com que é preparado, existe um alerta sobre alguns ingredientes que podem ser produzidos nesse processamento, mas não existe uma vinculação daquele ingrediente ou daquela substância que foi produzida, dizendo que isso vai dar o risco de aumento de câncer. Do câncer coloretal, no caso, né? Coloretal e outros cânceres, como de próstata. Eu acho que o importante é as pessoas consumirem fibra alimentar, que esse é o grande problema no mundo todo, não é só no Brasil. As pessoas ficam muito aquém daquelas tais 460 gramas de vegetais por dia. E o sedentarismo continua crescendo no mundo todo. E, doutor, para prevenir? Existe como prevenção, além, claro, todo 400 homem gramas. E a mulher, com 50 anos de idade, tem que fazer uma colonoscopia, ou seja, uma prevenção para risco de câncer de colo, que é um dos mais prevalentes no nosso meio e tem essa tal associação forte com determinados ingredientes de alimentos. Então, se a pessoa tem ainda casos na família de câncer coloretal, teria que fazer essa prevenção com 40 anos e não com 50 anos. Então, isso é básico, quer dizer, esta prevenção para risco de câncer e esta mudança de estilo de vida, que não necessariamente a pessoa precisa fazer um corte drástico em tudo que come ou em tudo que gosta de comer. Justamente. Carlos Verutsky, médico nutrólogo, agradecemos muito a tua gentileza e a tua presença aqui no Canal Aberto e pelas tuas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Na região oeste, o risco de chuva é pequeno. Em Uruguaiana, previsão de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Faz 25 graus. Em São Borja, a máxima é de 26 e o céu fica encoberto durante uma parte do dia. Assim como em Alegrete, os termômetros marcam 27 graus. Tô indo. Por que você vai tão arrumado assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Você vai negar pro seu mundo? Eu sou. Eu respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Tabá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Quanto tempo que vocês não se veem? Tá mais 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, poxa, você praticamente tá família. Veja a seguir. Pesquisa aponta Campo Bom como uma das 50 melhores cidades do país. E também encontro com escritores e contação de histórias. São algumas das atividades na área infantil da Feira do Livro de Porto Alegre. Nosso assunto aqui, como a gente pode ver, é esporte aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, senhor Marcelo. Comeu churrasco no final de semana? Não, no final de semana não deu para... Linguicinha, nada? Nada. Salsichão, absolutamente nada. Tá, no outro, né? No outro, quem sabe, vamos pensar. Vamos pensar. Muito bem. É a Série C, Marcelo. Depois de 2 jogos, 2 empates em 0-0, no Bento Freitas e ontem à noite, com transmissão exclusiva aqui da TVE, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova e Brasil acabaram decidindo uma vaga para a final nos pênaltis. E desta vez não deu para o Chavante. Confira. Gol. Autorizado, Robson bateu lá dentro. Autorizado, correu, bateu para fora. Vai para a cobrança, Frontini.
Autorizado, correu, bateu, defendeu! Gustavo Papa, autorizado, correu, bateu, lá dentro! É gol, é do Chavante! Ramírez na cobrança, correu, bateu, pra fora! Galhardo pra cobrança. Autorizado, correu, bateu, defendeu! Correu pra bola, bateu, lá dentro! Gol! É do Vila, é do Tigre, do Tigrão! Autorizado Washington pelo time do Brasil de Pelotas. Correu pra bola, bateu, fora! Eduardo Martino, experiente goleiro do Brasil, a cobrança bateu, bate na trave, perde o pênalti, bate na trave, Marinho Donizete, a chance do empate agora fica para o Brasil. Autorizado, Jardel correu, bateu, lá dentro, Eduardo Martino no centro do gol, Vitor para a cobrança, correu para a bola, bateu, lá dentro, é gol, é do Tigrão, é do Vila. Tá apontando o canto esquerdo pro Brock. Correu Brock, bateu lá dentro. Silêncio no Serra Dourada. Corrida na bola, batida. Ele bateu firme. O Eduardo Martins bateu nela ainda. Olhou pra cá, olhou pra lá. Vai pra cobrança, bateu na trave. O Vila. O Vila Nova está na final contra o Londrina. Mas o Brasil também é campeão, né? Ganhar a vaga para a Série B já foi um grande título, como dissera o próprio técnico Rogério Zimmermann. No canal aberto nós recebemos Oneide de Souza Figueiredo, integrante, diretor da SERGS, que é a Associação dos Cegos do Estado do Rio Grande do Sul, que está promovendo a primeira corrida aberta à SERGS. Boa tarde, Oneide. Boa tarde, Farid. Boa tarde, espectadores. Nós, cegos, participamos das corridas de rua e veio a ideia de que a gente deveria provocar uma corrida também, em nome da Associação de Cegos. E a coisa foi tomando pé e foi tomando corpo e as ideias veio vindo e coisa e tal. E, enfim, hoje a corrida já está no site da SERGS, já está no site do Corpa, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, com o apoio da Secretaria de Acessibilidade, da FADERS, do Ministério Público do Trabalho, enfim, dos órgãos públicos aí bastante que estão apoiando, porque acharam a ideia muito boa. Funcionários do Banrisul. Os funcionários do Banrisul vão se inscrever, inclusive, em peso, o SESC, enfim, os funcionários do Tribunal de Contas, através da ASTEC, do CEAP, sim, que estão participando conosco aí também, patrocinando coisas. Que coisa boa, né? Oneide, me diz uma coisa, tu tens visão zero, é muito complicado, tu nascesse já cego, né? eu já nasci com visão bem reduzida, eu enxergava uns 3% mais ou menos, mas com a idade e a catarata, aquele pouquinho de visão vai se fechando, né? Uhum. Mas eu corro corrida de rua desde os anos 80. E tu corre quantos quilômetros por semana? Olha, por semana eu treino 4 vezes por dia, quando dá, né? Agora com essa chuvarada aí a gente reduziu um pouquinho, né? Devido ao tempo aí. Mas... E quem vai ser o teu guia na corrida? Olha, a SERGS, ela tem várias modalidades de esportes, né? Tem o judô, tem futebol, B1, né? Sim. De cego total, futebol 5. Tem o goalball, que é um esporte voltado mais para pessoas cegas. Tem o xadrez, que inclusive eu faço parte, e o atletismo. E, então, a SERGS, ela é organizada para manter o esporte para cada pessoa. Claro que nós que corremos, participamos dessas corridas da rua, essa rústica vai ser voltada para essa situação. Por que é dia 13 de dezembro? Dia 13 de dezembro, porque, em primeiro lugar, quando a gente foi procurar a prefeitura para buscar uma data, havia esta data única, porque os outros fins de semana já estavam completos com outras corridas, né?
E, casualmente, dia 13 de dezembro é o dia da pessoa cega. E fechou todas, é o domingo. Deixa eu mostrar o cartaz aqui para o índio, aqui, ó. Vou aproximar aqui o cartaz, primeira corrida, a Sergues. Aí, pessoal, ó. Você pode ligar para o 98 35 35 85, 98 35 35 85, ou então mais informações pelo site www.asergues.org.br. Participe da corrida. Você que está com preguiça, que não está a fim de correr, de caminhar, veja esses grandes exemplos. Muito obrigado. Farid, é só dizer assim que nós fizemos algumas coisas diferentes nessa corrida. Que o nosso tempo está quase está acabando, né? Acabando. A gente vai procurar premiar bicicletas também, tendo a visão de que tem que contribuir com o meio ambiente. Tá. E vai ter outras novidades lá durante a corrida. Então tá bom. Oneide Figueiredo, da Sergues, muito obrigado, sucesso, conte conosco do canal aberto, conte conosco do TVE Esportes, porque a TVE é a TV de todos os esportes, tá bom? Obrigado, querido, obrigado pelo apoio. Vamos prestigiar, sem dúvida nenhuma, a primeira corrida da Sergues. Vai ser de sol e nuvens em Bagé, na campanha gaúcha. A máxima chega aos 23 graus. Na região de Pelotas, as temperaturas ficam amenas. A máxima é de 22. Há possibilidade de chuvas isoladas. Assim como em Rio Grande, onde os termômetros marcam 19 graus. Campo Bom, no Vale dos Sinos, é apontado entre as 50 melhores cidades do país, segundo pesquisa de uma revista semanal de circulação nacional. Investimentos na área da educação tornaram o município referência em todo o Brasil. A reportagem é da TV Fevale. Campo Bom, a 50 quilômetros de Porto Alegre, tem pouco mais de 60 mil habitantes. A tranquilidade ainda é uma das características da vida por aqui. Mas a cidade se orgulha de ser referência no estado e no país em relação a áreas como educação e desenvolvimento humano. Crianças por aqui mostram uma vontade muitas vezes não vista em outros municípios: a satisfação de permanecer dentro das salas de aula. Isso por garantias dadas pela Secretaria de Educação, na qualidade de ensino e na metodologia aplicada. As aulas são bem legais, tem aula de artesanato, tem aula de culinária, muita coisa bem diferente, assim. Eu gosto porque tem as oficinas de grafite, informática, que daí a gente pode pesquisar muitas coisas. Daí tem culinária, que a gente gosta bastante também, que a gente aprende a fazer comidas. É legal porque é turno integral e daí de tarde tem várias oficinas pra gente fazer e é muito legal. 43 escolas da rede municipal de ensino atendem 10 mil alunos. Para se manter no topo da lista como uma das cidades com a melhor qualidade em educação do Brasil, não há outro caminho senão o do investimento contínuo. Investe na educação infantil, que a gente sabe que quanto mais cedo uma criança ingressar, mais resultados positivos terá lá na frente, assim como as políticas de leitura. A tecnologia é um dos investimentos que o município faz nesse sentido para poder ter todos esses indicadores de qualidade. Mas eu atribuo muito ainda o papel do professor. A pesquisa realizada por uma das grandes revistas do país classifica Campo Bom em 3 categorias como uma das 50 melhores cidades de porte médio do Brasil. No ranking, o município aparece em 13º lugar no quesito educação, 17º nos indicadores sociais e 37º na capacidade de arrecadação. Mesmo estando entre as melhores cidades do país, os governantes sabem das lutas que ainda são necessárias para a melhora de muitas outras áreas que o município necessita. Então, o compromisso que a gente tem é de melhorar cada vez mais, mas para que isso ocorra também precisa se ter um planejamento, algo que se almeje a determinado tempo, né, fundamental,
mas mais do que isso, recursos para conseguir manter o que já foi feito e projetar algumas coisas melhores ainda para a cidade. Com mais de 40 anos de carreira, o nordestino Alceu Valença é dono de um currículo invejável. Só de discos de platina, ele conquistou 10 em 6 álbuns diferentes. Pois o músico do sertão pernambucano esteve em Porto Alegre neste final de semana, não só para um show, mas também para divulgar o seu livro, lançado no início deste ano. E quem nos fala dessa obra é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Então, Demétrio, fala pra gente sobre o Alceu Valença, escritor. Boa tarde. Tudo bem, Lívia? Se eu dissesse para as pessoas em casa assim: nós valorizamos o que é nosso, afinal somos um estado de um povo de garra, temos uma diversidade cultural e somos pioneiros em decisões políticas ao longo dos anos no Brasil. A gente não é só um estado, é uma grande nação. Ser daqui é valorizar a cultura, a tradição, ter o orgulho de se vestir com a bandeira do estado. Na verdade, meu país é Pernambuco. Será que eu causei alguma estranheza? É claro que muita gente ouve essas frases aleatórias de internet, de uma conversa de internet sobre Pernambuco. Muita gente ouve pensando que se trata do Rio Grande do Sul. E eu levei estes excertinhos, esses exemplinhos, quando eu fiz a mediação do Alceu Valença lá na feira, no lançamento do Poeta da Madrugada. Porque, como ele bem sabe, e ele comentou inclusive lá, existe há muito tempo, de parte de historiadores e de parte de muita gente, uma associação entre Pernambuco e Rio Grande do Sul que se faz. Entre essa forma de ser, talvez pela Confederação do Equador e poucos anos depois a Revolução Farroupilha, no período final do Dom Pedro I e depois da regência no nosso caso, uma altivez com relação à sua própria identidade que pode levar a exageros do tipo dizer é o meu país, Pernambuco, exageros como o exagero separatista contemporaneamente, mas que de qualquer maneira nos aproximam. E um pouco por isso eu estava muito curioso, eu acho que as pessoas que estavam lá também, para saber o que aquele cantador de São Bento do Una, lá do terra adentro, lá do sertão pernambucano, como eu disse lá, está ao dobro da distância do mar do que nós, porto-alegrenses, por exemplo, 200 e poucos quilômetros agreste adentro, sertão pernambucano. O que ele tem a ver com o nosso sul da terra, a partir desse ponto de vista, por exemplo, ibérico, dessa forma de ser portuguesa e espanhola, tão mourisca, tão influenciada pelo árabe, e ele falou disso de uma maneira maravilhosa. Sobre essa questão ibérica, sobre essa ponte de um Brasil antigo com a Península Ibérica, basta eu dizer para vocês que essa publicação é da editora Chiado Editora, lá de Lisboa, onde ele tem um trânsito enorme, onde ele tem uma valorização intensa. E aquele doido, aquele cavalo doido, como ele diz na sua própria música, né, numa letra antiga, deu um show, encantou, mostrando o que é este livro, essa obra, que traz um apanhado de todo o tempo de produção de um cara com a produtividade dele. Por isso que ele abre esse poema dizendo assim: o tempo se dilata como um fio, cordão elástico, caminho, estrada que nos transporta. A gente segue o tempo e ninguém nota seus caminhos, suas rotas, por onde o tempo seguiu. Depois quer viver tudo o que viu. Vai bater na mesma porta de onde um dia saiu. Não deixem de bater nessa porta, nossa dica do Sul da Terra de hoje, a porta desse livro infinito, que é O Poeta da Madrugada, do Alceu Valença. Muito legal. Muito obrigada, Demétrio, por mais essa dica. Até a semana que vem. Boa tarde. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfeito distingo lo negro del blanco. A tradição oral de contação de histórias preenche vários espaços na área infantil da Feira do Livro. Clássicos ou novos textos ganham vida e cativam os pequenos leitores.
E nos encontros com os autores, a criançada surpreende. Curiosidade ganha voz e respostas para novas aprendizagens. Luiz Pimentel é jornalista, escritor e dramaturgo. Autor de mais de 50 livros para público adulto e infantil, também participou do lendário jornal O Pasquim. Hoje, na Feira do Livro Infantil, ele trocou de papel. Foi entrevistado por crianças cheias de curiosidade. Por que o mar ficava verde? Como é que tu consegue escrever tantos livros? Pimentel participou da atividade Autor no Palco, que coloca escritores em contato direto com os pequenos leitores. A resposta do público infantil é toda baseada no inusitado, é baseado no lúdico. A sensação que o livro provoca na criança é uma sensação quase sempre nova para os autores, porque a gente nunca sabe exatamente que pergunta vai ser feita. Quero ler as outras histórias que ele escreveu. E como é que é você poder conhecer um autor, assim, ao vivo? É bem legal, daí, porque ali no livro não tinha foto dele, daí a gente vê ele, né, como é que ele é, né? Outro ponto bastante concorrido da Feira do Livro Infantil é o Jardim do Chapeleiro Maluco. O espaço é uma homenagem ao centenário do livro Alice no País das Maravilhas. Atores que são também cantores e contadores de histórias trazem para as crianças o universo de Alice, além de músicas e outras histórias infantis. Elas participam, elas interagem. Eles chegam aqui e pedem livros para nós. Eles gostam dos livros, das histórias que nós contamos, então eles procuram pela feira. E aí isso acaba incentivando a leitura, né? Nossa programação tem como objetivo central a formação de leitores de literatura e de mediadores da leitura. E nós trabalhamos muito com estímulo da família, da leitura em família, tratando de incentivar a família que também faça a sua parte nesse processo. A Feira do Livro Infantil tem atividades a partir das 9 horas da manhã e as bancas abrem às 9h30. O agendamento para as escolas pode ser feito por e-mail. Já a Feira do Livro para o público adulto funciona a partir da 13h. O Canal Aberto volta amanhã, à 13h. No programa, vamos falar de marketing cultural. E no quadro Saúde Animal, o assunto será comportamento. E mais informações direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até.